Estamos de volta com o seu estilo de vida. Mudar a alimentação em qualquer fase da vida é muito importante. E em qualquer fase também é preciso ter muita atenção aos alimentos que você está ingerindo. Isso porque eles podem contribuir para aumentar a sua imunidade, evitando assim os riscos de diversas saúdes. Quer dicas sobre esse assunto? Então, fique por dentro. Os alimentos que contribuem para melhorar a nossa imunidade, nós convidamos a nutricionista Ingrid Peltier, que já está aqui ao meu lado. Ingrid, muito bom dia, seja bem-vinda ao Estilo de Vida. Ingrid, os alimentos a gente sabe que, enfim, são essenciais para diversos fatores no nosso dia a dia. Eles realmente, então, contribuem com a imunidade? Contribuem sim, né? Eles aumentam as vitaminas dos nossos organismos, são necessários para os nutrientes, sem eles nós não sobrevivemos, né? E, consequentemente, a falta desse nutriente estão causando várias patologias, conhecidas como pressão alta, diabetes, gastrite, entre outros. É verdade. E a gente vê muitos casos de pessoas que, até mesmo crianças, desenvolvendo essas patologias que você citou como exemplo. Se por um lado tem alimentos que contribuem para aumentar, por outro lado tem alimentos que contribuem para diminuir. É verdade isso? Quais são eles? Os alimentos que contribuem para diminuir a imunidade dos indivíduos é justamente os industrializados e são justamente os mais gostosos, né? É verdade. Então, assim, a população está na fase da correria. Mãe e pai trabalham, não tem mais aquele tempo de estar dentro da cozinha para fazer um almoço, um café da manhã ou até mesmo uma janta saudável. Então acabam comprando muitas vezes alimentos industrializados, até sucos industrializados, né? É verdade. Então estão deixando de lado o hábito de comer uma fruta, né? Ou então uma salada bem feita. E no caso que diminui são os alimentos industrializados. Eu costumo dizer para os meus pacientes que quando eles pegaram virose ou gripe, não consumir refrigerante, tá? Porque só faz piorar a situação, e nem leite e derivados. Por quê? Devido a quem tem sinusite, rinite, vai aumentar a secreção no nariz. Então é melhor deixar de lado, comer realmente uma sopa que ajuda, alimentos quentes que contribuem, né, para o organismo trabalhar e combater esse vírus que está dentro do organismo. Bom, agora para quem está assistindo ali em casa, que quer inserir alimentos para aumentar a imunidade, né, para melhorar essa qualidade de vida e evitar algumas doenças, que alimentos a gente pode dar de dica, Ingrid, para quem está assistindo o Estilo de Vida agora? Procure consumir durante o dia três frutas, né? Diferenciadas, pode ser iguais, 2 maçãs ou 2 bananas, mas tentar procurar fazer diferente, né? No café da manhã, um mamão, à tarde uma maçã, à noite uma banana, variar conforme o seu gosto. O importante é que seja diferente, porque cada fruta tem nutrientes diferentes, então contribui bastante. Consumir bastante água, né? É de 2 a 3 litros para o indivíduo adulto. E fazer 6 refeições, 5 a 6 refeições, que são o café da manhã, o lanche da manhã, o almoço, o lanche da tarde, a janta e a ceia. Relembrando que a ceia não é especificamente mais como se fosse a segunda janta, é como se fosse só mais uma fruta, ou um copo de leite, ou um copo de vitaminada, só para o organismo se adaptar e poder descansar. É verdade que hoje em dia, como você bem comentou, a correria é tão grande que dificilmente a gente consegue fazer as 3 refeições, Isso. Café, almoço e janta. Às 6 é mais difícil ainda. Mas, gente, com certeza, esse sacrifício, vamos dizer assim, de você ter essa disciplina, vale a pena porque você colhe os bons frutos de uma saúde em dia, de menos doenças, inclusive gasto com remédio. Então, uma coisa compensa a outra, com certeza. Agora, Ingrid, a gente sabe que corriqueiramente na mídia a gente vê sendo divulgado que uma fruta foi descoberta que melhora ou que contribui, tem mais vitamina D, vitamina A, o alimento X melhora para aquilo.
Mas eu acho importante você ressaltar, a gente estava conversando sobre isso antes do programa começar, sobre a questão de que tudo em excesso pode fazer mal. Então é preciso ter cautela até na hora de consumir esses alimentos que têm vitaminas, por exemplo. Justamente, a mídia está aí a todo tempo lançando dietas malucas, né? Chocolate não engorda, você pode emagrecer comendo gordura e entre outros. Mas deve-se procurar um profissional que conheça, né? Especificamente, de preferência, o nutricionista, tá? Onde ele vai montar um cardápio para você, onde ele vai saber os nutrientes necessários que você necessita, né? Então, assim, tudo em excesso faz mal. Se você come bastante só um tipo de alimento, por exemplo, a cenoura, pode parecer pigmentação na sua pele de cor laranja, né? Já foram feitos isso em laboratórios e comprovados. Então, tudo em excesso faz mal. Então, procure um nutricionista, ele vai saber lhe orientar, vai saber dividir o que você tem que consumir durante o dia, a quantidade de nutrientes que você tem que consumir. Até porque cada um de nós temos uma necessidade específica Diferente. do nosso organismo, não é isso, Ingrid? Isso. Agora, essa questão da imunidade, ela começa desde muito cedo. Quando a criança ainda é um bebê, a gente já ouve falar muito em imunidade relacionado à alimentação exclusiva do leite materno. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Bom, é muito importante o aleitamento materno, de preferência até os 6 meses, no mínimo, né? Por quê? Quando nós nascemos, nós temos 2 tipos de imunidade. A que nasce conosco e a adaptativa, que é que nós adquirimos ao longo da vida. Então, o bebê, quando ele nasce, os nutrientes que ele necessita realmente estão no leite materno. Não é em outros, não é em chá, como muitos pais costumam dar para crianças, para adormecer ou dormir porque está chorando muito. É somente o leite. Não adianta pensar, mas é tão pouquinho, mas aquele leite sim é o que o bebê necessita. Então, até os 6 meses é onde ele vai ter uma imunidade ao longo da vida, onde vai defender o organismo dele para não adquirir outras patologias, né? Que são diversas. E, consequentemente, depois dos 6 meses, pode sim acrescentar outros tipos de alimentação, que já é a sopinha de legumes, né? O suquinho de frutas, nada industrializados, tá? Porque o organismo dele está se adaptando. Eles não, como posso dizer, eles não têm capacidade de receber, por exemplo, uma mamadeira de Coca-Cola, né? Então, é somente o suquinho da vitamina, sopa e etc. Procure um nutricionista. É importante que as crianças, desde muito cedo, já tenham o exemplo dos pais. A gente sabe, as crianças hoje em dia são difíceis de lidar, muito, porque estão ali ligados na TV, no computador, nos jogos. Mas, Ingrid, na sua opinião, o exemplo, né, dos pais também conta nessa hora? Porque fácil é falar, difícil é você dar um exemplo correto, principalmente para as crianças que têm um espelho nos pais, não é? Na verdade, os pais, eles ensinam os filhos. As crianças, elas se inspiram no pai e na mãe. Então, o que acontece? Uma criança está, vamos dizer, obesa, né? O pai leva a nutricionista passa a dieta. Mas não vai adiantar se sentar na mesa, o pai e a mãe estão comendo normalmente como era antes, e somente ele está comendo uma salada, tendo uma alimentação diferenciada. Ele vai se sentir estranho, né? Vai se sentir diferente das outras pessoas. Então, se uma pessoa de uma família está fazendo dieta, todos que têm que fazer. Porque, querendo ou não, é uma tentação você sentar numa mesa, você não poder tomar refrigerante. Tem pessoas da família que estão. Então, é um todo, é um conjunto que tem que contribuir para isso. Com certeza. É todo mundo se ajudando na família, aquela tarefa de mudar de hábito, que não é uma coisa fácil. Isso. Pelo menos vai ficar um pouco mais fácil com o apoio de toda a família. E você falou sobre uma questão muito importante, Ingrid, que é a questão do refrigerante. Isso. É incrível como a gente vê crianças cada vez mais cedo consumindo refrigerante, que é uma coisa tão prejudicial à saúde. Para os adultos já é bem ruim, para as crianças pior ainda. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão dos líquidos que as crianças devem consumir e o que a gente tem que evitar. O líquido preferencial, né, que é o rei de todos, que eu costumo dizer, é a água.
é muito importante, contribui para o organismo. Nosso organismo, cerca de 70% é formado por água, né? A todo momento, eu falando, você falando, a gente está liberando água, por mais que nós não observamos. Então, preferencialmente a água. Sucos diversos, não tem problema, portanto que sejam naturais, né? Estamos com lançamentos de sucos em latas, mas é a mesma coisa que está dando um refrigerante para o seu filho. Justamente por ser corante, né? Industrializada, a questão do corante e principalmente do açúcar, que é redobrado, né? Então, evitar refrigerante, porque na frente a criança pode ter gastrite, pode adquirir uma diabetes. Tem pais que colocam bastante, só 2 dedos de exemplo de Coca-Cola, né? E o restante de água, não adianta, tá? Nossa. É só a água ou o suco. Eu sei que dá trabalho, dia a dia dos pais é uma correria, mas é necessário para a saúde do seu filho. Com certeza. Tá feito então aí o alerta. Pai e mãe é isso mesmo, né? É um desafio diário para cuidar dos filhos, então... com certeza lá na frente eles vão agradecer, vão colher bons frutos. A gente vai para o intervalo comercial agora rapidamente, a gente continua esse bate-papo no próximo bloco, falando um pouco mais sobre os alimentos que contribuem para aumentar a imunidade do seu corpo. Doenças como gripe, por exemplo, que são tão comuns com as mudanças climáticas, podem ser evitadas, né? Elas podem ter aí uma frequência diminuída se você prestar atenção no que você está comendo. A gente continua com esse bate-papo no próximo bloco. Até já!